Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o Sagat, historiador, e hoje eu venho falar sobre um livro que eu terminei de ler, Os Carecas do Subúrbio, Caminhos de um Nomadismo Moderno, Maria Regina da Costa. Sinceramente falando, quando eu comecei a ler as primeiras páginas, eu achei que era um livro que iria tratar do assunto com um certo preconceito, que seria um livro que a gente já está acostumado. Você pega para estudar um tema e quando se trata de uma tese de doutorado, de mestrado, um artigo feito por alguém dessas faculdades muito ligadas à esquerda, né, a Universidade Brasileira é ligada à esquerda, isso não tem como negar. Quando eles vão falar de movimentos como skinhead, ou no caso dos carecas do subúrbio, eles tendem a cometer alguns equívocos e tal. E foi assim as minhas primeiras páginas. As primeiras páginas eu fui lendo e falei, cara, tá falando isso, tá falando aquilo. Porém, ao terminar esse livro, eu fiquei fascinado, tanto que esse livro eu li em 2 dias. Eu li as primeiras 40 páginas num dia e depois no outro, eu tava muito tranquilo, eu fui lá e li o resto, 225 páginas. E eu falo pra você, cara, isso aqui é um extrato histórico, é um extrato histórico do movimento careca no Brasil. Aí você olha e fala assim, ok, professor Sagat, mas por que você está falando disso aqui? Primeiro, isso é história. História faz parte do contexto brasileiro. Segundo, a gente estudar esses movimentos de rua nos ajuda a compreender um período, um determinado momento da nossa época. Ou você acha que é só pessoas, o brasileiro só escutou o tchan, forró e música de cor na vida toda? Não, cara. Não, existem os conflitos internos. E é isso que esse livro ele vem tratando. Por quê? Na 90% desse livro aqui, 90% dessas 220 páginas, cara, praticamente dos 190 delas foram dedicadas a relato de pessoas que viveram no movimento. Então, como que ela fez para pesquisar esse assunto? Ela não chegou lá e deu a opinião dela com base na revistinha da época, com base na revistinha da Globo. Ela colheu documentos da Globo, jornais que falaram sobre o movimento careca, sobre o movimento skinhead, sobre o movimento punk, mas ela também busca dentro das pessoas que estavam dentro do movimento. E ela vai fazendo análise e comparação do que eles diziam. Então o que acontece? Ela juntou o relato de várias pessoas que fizeram parte desses grupos, trocou ideia com pessoas de diversos movimentos ao longo do Brasil, Rio de Janeiro, Maceió e por aí vai. Juntou o que eles tinham de documentação juntada ao longo da época, né? Lembrando que esse é um livro de 1992. 92, é um livro já bem antigo, né? 1992. E isso, o movimento careca ele ainda estava forte, o movimento punk estava forte, então ela decidiu pesquisar por causa disso. E é um belo extrato, saiu na minha opinião um belo extrato. Muito do que estava aqui eu já sabia, né? Eu já sabia. Me ajudou a corrigir um pensamento, por exemplo. Eu acreditava e eu entendia que o movimento careca ele era fortemente ligado ao integralismo. Isso você vê pelas bandas, você vê pelo diálogo que tentavam manter, só que não era uma realidade para todos os carecas, para todos os grupos de carecas, né? Então, isso é uma correção que, por exemplo, eu já fiz em vídeo, que é uma correção que eu já vi vídeo, eu já gravei vídeo falando sobre isso, né? Porque eu achava que existia uma forte aceitação do integralismo como um todo dentro do movimento careca. E não é verdade. E não é verdade. Uma outra coisa que eu não sabia é que as pessoas que formaram o grupo Carecas do Subúrbio, eles eram ex-punks, né? Os carecas do subúrbio eles surgem como uma variação do movimento punk, né? Enquanto que, por exemplo, você vai falar dos skinheads ingleses, eles advêm de uma descendência dos mods, uma outra linha, né? Eles se aproximam dos punks na Inglaterra
via música, né, deixam o reggae um pouco de lado e vão mais pro punk rock, pro hardcore. E só que no Brasil não. No Brasil primeiro vem os punks, uma variação dos punks surge os carecas do subúrbio. E existe uma diferença pequena, uma leve diferença entre o careca e o skinhead. Muito interessante. Né? Que vem sendo tratado nesse livro, que ela tenta retratar. Não é que ela tenta retratar. Ela pega os discursos, as falas, as entrevistas, do que eles achavam, de como eles encaravam a violência, de como eles encaravam a política. Ela pega fanzines de pessoas de dentro do movimento, né? Fanzines são revistas, né? Jornalecos que o pessoal escrevia e compartilhava, né? Isso, não tô falando num contexto de internet, cara. Eu tô falando que isso aqui é um contexto em que a internet não existia, cara. Então você tinha gente que era punk, skin, dialogando com gente da Inglaterra, da França, da Itália, trocando e criando uma rede de comunicação numa época em que a internet não existia, né? Porque hoje é fácil. Tô aqui na internet, quero conversar com um cara lá da Inglaterra, manda uma mensagem pra ele no Zap, no Instagram, né? Pô, esses dias atrás estava dando uma pesquisa sobre Eduardo Gibbons, coloquei Eduardo Gibbons, me apareceu uma porrada de vídeo em inglês, né? Então é bem fácil fazer um estudo hoje nesse sentido, aprender, saber qual banda é qual, como é que tá andando as coisas, política. Os caras tinham uma rede de negociação, uma rede de informação, né? E assim, a proximidade entre os punks e os carecas, mano, era fascinante, né? Eu tenho um vídeo falando sobre isso, né? Punks e skinheads, amor e ódio. É uma relação um pouco mais íntima, né? É claro que dentro do movimento punk você tem muito mais variações, né? E assim, cara, é um baita livro, né? Ele até falei com o Vega, né? Falei, Vega, esse livro aqui, ele meio que assim, virou uma página para mim. Agora eu sei que eu posso partir para outros estudos tranquilamente. Na verdade, eu parei meu estudo de letras e parei a leitura do meu livro sobre o Império Romano para ler esse livro. Eu falei, não, vou ler esse livro, vou dar uma lida, vou dar uma pegada nesse livro aqui, porque eu quero entender mais esse assunto, né, ter mais uma informação, alguma coisa. E, mano, que leitura, leitura boa, leitura gostosa. É muito extrato. O que eu gostei é muito extrato de pessoas entrevistadas, ligadas aos movimentos, e não aquela opiniãozinha, né? De, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, ela pegou o extrato, colocou e fazia análise. Olha como que é usado o termo violência aqui. Olha como eles enxergam. Olha o discurso, né? Então eu achei muito, mas muito legal, cara. Muito legal. Um trabalho muito bem feito. Não se faz, assim, não é que não se fazem, mas é um assunto de extrema importância para nós, né? Para nós brasileiros, para nós paulistas, né? Isso aqui é a história da grande cidade de São Paulo. Isso aqui é a grande história da grande cidade de São Paulo, pelo menos uma parcela da população, né? Mas é uma parte que muitas vezes fica onde? Esquecida, né? E também quebra o mito, né? Quebra o mito. Se quebra o mito. O mito do punk, o mito do skinhead, o mito do careca, do subúrbio. Esse livro ele foi muito bom para mim nesse sentido. Ele quebra esse mito, né? Eu achei super, super interessante, super relevante. E é isso. Um abraço. Deus abençoe vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Um baita livraço, vale a pena. De certa forma foi um presente de um amigo. E é isso aí. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.